Diante do forte aquecimento da economia, a arrecadação de impostos e contribuições federais bateu um novo recorde e fechou maio com 61,114 bilhões, 61 bilhões de reais. O montante representa um crescimento real de 16,55% em relação ao mesmo mês de 2009. As receitas registraram resultados recordes, estão registrando resultados recordes já há 8 meses consecutivos. Eu só dou um exemplo. No acumulado desse ano, já foram recolhidos 318 bilhões de reais em tributos aos cofres públicos, o que equivale a uma alta de 13,27% com relação a 2009. Repito, nos primeiros meses do ano, nós já tivemos um aumento de arrecadação de 13,27% com relação ao mesmo período de 2009. Este aumento de arrecadação, ele não está acontecendo só beneficiando a União. Os estados estão sendo tremendamente beneficiados. Nos 5 primeiros meses do ano, nós tivemos o estado de São Paulo tendo uma arrecadação mais de 16% acima do que arrecadou nos 5 primeiros meses de 2009. Se nós olharmos Amazonas, mais de 21% de aumento de arrecadação. Se nós olharmos Minas Gerais, teve uma arrecadação 18% maior nos 5 primeiros meses desse ano com relação aos 5 primeiros meses do ano passado. O Rio Grande do Sul, em torno de 16,5%. Então, este aumento de arrecadação da União é acompanhado por um aumento de arrecadação dos estados. E o fator maior para isso é o crescimento da economia. Quando a gente vê o Boletim Focus dessa semana dizendo que o PIB deverá crescer em torno de 7,13% em 2010, quer dizer, uma previsão de crescimento do PIB acima de 7%, nós sabemos que isto representa mais arrecadação para a União, para estados e para municípios. Então, se este fato está acontecendo, podem ter certeza, até o final do ano nós teremos ainda desempenhos melhores em termos de arrecadação dos entes federativos, que podem comemorar isso, mas que se espera que aproveitem para não gastar demais, para não aumentar suas despesas irresponsavelmente e, principalmente, cuidado com o ajuste fiscal e, principalmente, para fazer com que naquilo que seja investido tenha retorno para a sociedade. Investimento em segurança, investimento em saúde, investimento em educação e infraestrutura, aquilo que a União, os estados e municípios têm que fazer cuidando corretamente do recurso público. Então, o aumento de arrecadação não pode ser fator para irresponsabilidade fiscal. E eu espero que isto termine ocorrendo nesses próximos meses. Continua em discussão e não se chega àquilo que deveria se chegar, ao entendimento, a uma efetiva regulação, a questão que envolve o sistema financeiro internacional. Essa regulação ela é muito necessária para se evitar os problemas que nós tivemos a partir de setembro de 2008 com a quebra do Lehman Brothers, onde a gente viu que o sistema financeiro americano, o sistema financeiro europeu estavam pouco capitalizados, muito alavancados e com falta de regulação, pois o mundo exige essa regulação e os bancos resistem a ela. A regulamentação potencial a ser imposta aos bancos deverá ter um custo equivalente a 0,5% do PIB por ano ao longo de 5 anos lá nos Estados Unidos. Por isso que tem resistência dos bancos americanos, isso tem custo. O maior mercado financeiro do mundo tem e resiste a esta regulação. Na Europa não é diferente. O índice poderá ser quase o dobro, o índice de custo para a regulação poderá chegar quase ao dobro dos Estados Unidos. A estimativa é do Instituto Internacional de Finanças, levando em conta o PIB atual. Os bancos americanos precisariam levantar 365 bilhões de dólares adicionais ao longo de 5 anos se forem aprovadas medidas como a maior exigência de capital, regras de liquidez, limites de alavancagem, todas em discussão no Comitê da Basileia. Além da reforma do sistema financeiro em análise nos Estados Unidos, isto também tem a ver com aquilo que deve acontecer atingindo os bancos europeus. Então, nos Estados Unidos existe todo um debate.
com custos pesados que vai ter essa regulamentação do sistema financeiro americano, com resistências dos bancos americanos. O Comitê da Basileia, por sua vez, ele tem que discutir o sistema financeiro global e vai atingir os bancos europeus. Os bancos europeus estão resistindo também a essa maior regulação. O que nós podemos dizer é que, com resistência ou não resistência, a regulação tem que sair do papel. Nós não podemos ficar aí em sobressaltos e o mundo pagando pela irresponsabilidade de administradores que colocam não apenas a existência de uma instituição financeira em risco, mas principalmente as aplicações, a poupança de tanta gente que acreditou nesse banco. Então, tem que haver regulação, e regulação forte. Tem que haver maior proteção da sociedade do mundo contra a irresponsabilidade de administradores de grandes bancos. Enquanto isso, os turistas brasileiros gastaram nada menos do que 5,7 bilhões, 5 bilhões e 700 milhões de dólares no exterior durante os 5 primeiros meses do ano. Esse valor é nada mais, nada menos do que 65% superior ao mesmo período do ano passado, quando as despesas ficaram em torno de 3,4 bilhões de dólares. Os principais fatores para este salto foram o câmbio valorizado, um real muito valorizado frente ao dólar, e o bom momento da economia nacional, com o aumento da renda da população e mais gente podendo viajar. Já os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil, no mesmo período, até maio, cresceram apenas 16,6%, atingindo a marca de 2,5 bilhões de dólares, deixando um saldo deficitário na chamada conta turismo no montante de 3,2 bilhões de dólares. Repito, aquilo que nós, os brasileiros, foram e gastaram no exterior e aquilo que os estrangeiros vierem e gastaram no Brasil, nós tivemos um déficit de 3,2 bilhões. Quer dizer, nós gastamos 3,2 bilhões a mais do que os estrangeiros que vieram para cá gastaram, o que representa um crescimento desse déficit em 145,6% frente ao resultado de janeiro a maio de 2009. Um déficit de 145% na conta turismo é preocupante. Isto tem a ver, sim, com o aumento da renda da população, com mais gente podendo viajar, mas tem a ver principalmente com a valorização excessiva do real. Essa valorização é que faz com que menos estrangeiros venham para o Brasil para fazer turismo, para conhecer o nosso país. É isto também que facilita a ida para o exterior dos turistas brasileiros. Mas a gente tem que entender que não é apenas na conta turismo que nós estamos tendo déficit. Isso atrapalha o nosso déficit em contas externas, o déficit externo do país. Mas nós temos que também compreender que, ao lado desse déficit em conta turismo, nós temos uma preocupação muito grande com a diminuição das nossas exportações e o aumento das importações. Quer dizer, a valorização excessiva do real, ele além de atingir e fazer com que nós tenhamos um crescente déficit em conta turismo, mas principalmente ele não facilita as nossas exportações e facilita a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Isto preocupa e tem que ter a atenção do governo federal para esta realidade.